Castanho. Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Vamos falar, então, de estatísticas, tá? Eu vou colocar aqui, a gente já falou bastante sobre a diferença entre parâmetros, estimadores ou estatísticas e estimativas. Tá. Vamos falar, então, vamos colocar os principais parâmetros que a gente tem usado. Os parâmetros da população que a gente vai estar interessado agora nessa primeira prova e talvez até o final do curso, essencialmente, são média populacional, variância populacional e proporção populacional. Tá? Então, a média que reside na população, uma medida de dispersão que reside na população, pode ser o desvio? Pode. E aí, tudo que você fizer para a variância, no finalzinho da conclusão, você tira a raiz e aí usa para o desvio. Então, se você está interessado no desvio, você vai fazer coisas com a variância e aí sim você vai olhar o desvio. E pode ser que a sua variável tenha ali uma ideia de 0 ou 1, tudo ou nada em vários ensaios repetidos, como uma variável binomial, e aí você vai cair num estimador, né, você vai cair num parâmetro que você quer estimar, que é a proporção na sua população, número de sucessos sobre o número total na população. Para estimar esses parâmetros, a gente vai usar, respectivamente, x-barra, que é a média amostral, S2, que é a variância amostral, e o P-chapéu, que é a proporção amostral. Simples assim, certo? As estimativas, como a gente falou, são os resultados numéricos, quando você tem uma amostra, de x-barra, S2 ou P-chapéu. Então, a estimativa P-chapéu é o valor, 0,2, 0,3, 0,5. Beleza. Por enquanto, eu vou até deixar, então, essa estimativa aqui apagada para a gente discutir uma coisa que é importante saber. Cada uma dessas estatísticas, ela é variável aleatória. Começa aí. Ela é uma variável que é aleatória. Por quê? Se eu tirar uma outra amostra, ela vai ter outro valor. Ela vai variar. Então, se ela vai variar, ela pode ter uma distribuição. E aqui eu vou passar um tanto quanto conversando, mas quase que deixando a ideia para vocês aceitarem mais do que deduzirem, que cada uma dessas estatísticas tem uma distribuição. Então, por exemplo, x-barra e p-chapéu, ambas têm a mesma distribuição, que é a distribuição normal. Eu vou colocar aqui o p-chapéu, a aproximação. Calma. Não, você está bem, você está certo. Eu vou colocar aqui uma regrinha de bolso, vai? Se eu tiver no eixo X aqui olhando um desses... Nossa, claro. Se eu tiver no eixo X olhando um desses estimadores, eu vou esperar que ele se distribua normalmente. Isso é, o resultado de uma amostra cair em um determinado ponto, eu posso ter a probabilidade, eu posso usar uma função matemática para saber a probabilidade de obter o resultado até esse ponto ou depois dele. Então, eu tenho como está distribuída a probabilidade da minha variável assumir determinados valores. Por isso que aqui é muito importante que, se você não sabe o que é uma função densidade de probabilidade, vai na aula do curso de probabilidade, olha lá. É simples, o que a gente precisa aqui é explicado lá, aqui é só chegar num valor tabelado, mas o conceito é importante. É uma função que, quando eu integrá-la num determinado intervalo, ela vai dar uma probabilidade, que para a gente é o que interessa, né? Então, se eu estiver no meio da minha distribuição normal, no valor médio dela, então eu vou ter 50% de probabilidade para trás e para frente. E a gente vai usar muito isso, ficar pegando áreas embaixo da curva normal quando a gente estiver falando de x-barra e de p-chapéu. Só para deixar claro, a intervenção do Vinícius Castanho é muito precisa. Se eu estiver no p-chapéu, ele é uma variável que nasce de um número de sucessos por um número total. O que isso significa? Ele nasce de uma binomial. Ele tem lá o resultado sucesso só pode ser comparado com fracasso. É sempre uma variável que é 0 ou 1. E aí eu tenho 10 tentativas e tenho 3 sucessos.
Então, eu tenho repetições de experimentos que são 0 ou 1. Então, eu tenho uma variável ali, na verdade, binomial. Então, se eu fosse fazer a distribuição do P-chapéu, ele daria uma coisa assim, ó, ele não daria uma coisa contínua. Ele daria algo meio assim, ó, dependendo do número de resultados que eu tenho, né, do número de testes que eu tenho, ele daria uma variável discreta. Mas tem aqui uma regrinha de bolso, né, que se o n vezes o p ou n vezes 1 menos o p for maior do que 5, né? 5? For maior do que 5. No caso os dois, né? Se um desses dois for maior do que 5, eu já posso assumir. Isso aqui fica tão, na verdade, discretizado, isso aqui fica tão ali. Eu tenho tanto resultado e a probabilidade de estar associada a esse número de resultados de tal forma que eu começo a ter uma coisa tão discretizada, mas tão refinada. Tá até que ficando bonito isso aqui, hein? Tão refinada que eu posso aproximar por uma curva normal. Tudo bem? Então, a distribuição de P-chapéu é... Aí tem lá binomial, tem lá normal. Todo mundo vai pôr normal, pode errar. Agora, distribuição de P-chapéu, quando n vezes P é maior do que 5, pode ser tomada como... Aí, beleza, distribuição normal. Tá. Ah, mas numa amostra eu não tenho n vezes P. Tudo bem. Aí você vai usar n vezes P-chapéu. Tudo bem. Legal. Falamos das distribuições dos dois. E para que a gente falou das distribuições dos dois? Só para não ficar muito confuso aqui, nem muito jogado. A gente usa o fato de ter uma distribuição para chegar numa tabela e normalizar as variáveis e ter as fórmulas que a gente usa para inferência. Então, a gente precisa saber qual função que equivale a cada um dos estimadores. Para o S2, a gente tem uma distribuição chamada Qi quadrado. Ela depende de um número de graus de liberdade, correto? E ela é uma variável meio assim, ela é meio assimétrica, né? E aí, dependendo dos graus de liberdade, ela vai ficando mais abaulada. Mas é o que? É uma outra função que você vai ter que usar, você vai pegar um valor tabelado ou no Excel e que vai dizer respeito, né? Vai ter relação com o S2. Tudo bem? Pessoal, ficou muito... Deu para entender pelo menos a ideia por trás dessas distribuições amostragens? Porque, assim, claro que tem a aula de distribuição da média, acho que ela até já está no YouTube, mas, assim, o conceito de que, olha, estimador é uma variável aleatória e a variável aleatória pode ter uma distribuição de probabilidade, vai ser essa função, e eu aceito que uma função seja dada para mim, assim, de antemão, e eu vou usar ela para frente. Esse conceito está claro ou vocês acharam que falta alguma explicação em algum momento, em algum ponto? Ficou com dúvida do porquê que é assim? Falem comigo que, dependendo do que vocês mandarem, ou eu refino mais, ou a gente avança. A gente sempre precisa que a distribuição do estimador tem que ser normal 0 ou 1. Tá, vamos lá. Se o meu estimador é P-chapéu ou X-barra, eu tenho uma distribuição normal para ele. A normal não precisa ser 0 ou 1. Ela é uma normal, uma média, um valor esperado e uma variância. Ela tem lá dois parâmetros que definem ela, dois valores que definem ela. Muito bem. Pode ser uma normal mais... deixa eu colocar duas normais aqui. Pode ser uma normal assim, pode ser uma normal assim, pode ser uma outra bem com pouca variância. Só que o que une comparar normais ou saber que uma distribuição é normal é um conceito que a gente viu lá em probabilidade, que é a padronização. Por quê? Justamente porque daí, independente da variável que eu tenha, eu consigo levar ela para um cenário padrão a todas, que é uma normal que tem média 0 e desvio 1. Então, para fazer a formulação dos nossos testes, dos nossos intervalos de confiança, a gente vai usar a padronização a nosso favor, já que eu vou ter sempre variáveis com diferentes curvas normais, eu levo todas elas e qualquer problema eu levo para o padrão, que é para ter aquela tabela padrão que resolve qualquer problema que eu estiver analisando com X-barra ou com P-chapéu. Tudo bem, meu xará? Posso fazer uma pergunta por microfone mesmo? Claro, você é... Eu só não sei seu nome, eu não consigo ver. Thiago. É o próprio Thiago. Ô, Thiago, fala. Mas a ideia de que a distribuição do estimador seja normal 0,1 é porque já é difícil calcular a integral da normal, então a gente já tem uma tabela para isso, certo? Ó, vamos colocar uma aqui, ó, média da altura das pessoas, tá? Quanto você tem de altura mesmo? 1,72. Pô, você é alto. A média está muito alta. Eu vou pôr um pessoal mais baixo, posso pôr?
Pode ser. Beleza, 1,65. A gente tem aqui uma média, essa é a população aqui, do pessoal que mora no bairro. Você mora no meu bairro também. Pronto. O desvio padrão aqui é de, sei lá, 10 centímetros. Pronto. A distribuição do x-barra é normal. Se eu for fazer aqui, ó, x-barra, eu tenho que fazer, ó, x-barra é uma normal com 1,65 e 0,10 ao quadrado se eu estiver olhando variância. Essa é a distribuição do x-barra. Quando que eu uso a normalização? Quando eu vou calcular uma estatística de teste ou um intervalo de confiança. Mas o estimador mesmo, ele tem essa distribuição aqui, não a padrão. Faz sentido? Sim, para você calcular o intervalo de confiança, a ideia é você fazer isso, né? Normalizar. Transformar, Isso. E tipo, aí, a sua distribuição, ela não é 0,1. Ela é 1,65 de média, variância 0,1 ao quadrado. Mas a ideia do intervalo de confiança é você transformar essa distribuição em outra distribuição. perfeito. Você tá correto. Acho que eu entendi o que você está dizendo. Vê se você me acompanha. Digamos que o intervalo fosse 1,60 e 1,70. Ainda não expliquei o que é intervalo, mas tudo bem. O pessoal acho que já sabe. Chegou aqui meio já tendo isso uma vez na vida. Eu tenho que garantir que tem uma certa confiança lá dentro do intervalo, então precisa ter uma certa cauda aqui com, sei lá, alfa sobre 2 para fora. 2,5 de cada lado, que seja. Eu poderia já usar uma tabela, eu não sei qual é esse valor 1,60. Então, a minha dúvida é, quais são os valores que deixam 2,5 nas caudas e 95% lá dentro? Eu poderia já usar uma tabela de normal com 1,65 e 10 centímetros de desvio e já ter esses valores, que eu estou brincando aqui, que seriam 1,60 e 1,70. Mas como eu não tenho essa tabela aqui, ela é muito específica, essa tabela da normal 1,65 e 0,10, eu vou ter que usar a padronização, descobrir o valor na padrão e transformar de novo. Era isso, né? Ficou claro essa parte? Acho que foi mais Isso, ou menos isso que você exatamente. falou. Né? Era exatamente isso, na verdade. Perfeito. Não, é isso, Thiago, é isso, é exatamente isso. Se você está no Excel, talvez você já consiga calcular o valor aqui. Por que eu desaconselho isso? Porque você está num curso de probabilidade, de estatística, e Uhum. pode ser que ele cobre uma coisa do meio do caminho. E aí, se você fizer ele direto, não é o que o exercício pediu, entendeu? O exercício pode pedir um valor lá no meio da conta, e esse procedimento, mesmo que bobo, ele é mais fácil de você checar se está certo do que só botar um valor lá. Mas, se ele pedir qual é o intervalo e você sabe fazer o intervalo ali na mão assim, beleza. Inclusive, se eu pudesse dar um conselho para vocês, já que a prova é EAD, eu faria alguns exercícios com intervalo de confiança num software, num Excel, num R, num Python, numa coisa que vocês estiverem acostumados, para vocês montarem e enxergarem a lógica. Enxergando a lógica, acho que vocês nunca vão errar na hora da prova um exercício desse. E às vezes, se já tiver automático, aí você põe os valores lá da amostra e sai com o resultado. Combinado, meu xará? Perfeito. Era essa ideia mesmo de normalizar a outra normal, né? Transformar uma Boa. normal qualquer em 0,1. Isso aí, eu vou dar uma atenção nisso quando a gente falar daqui a pouquinho, de intervalo de confiança. Beleza. A Nicole falou, eu entendo quando aplicar a distribuição aqui quadrado, mas não entendo bem o que ela significa. Tá. Olha, o que ela significa é uma ótima pergunta. Assim, ela é uma soma de normais padrão ao quadrado. Ela é uma soma de normais padrão ao quadrado. E o que ela é no fundo, assim, ela é consequência de você estar usando ali o S2. O S2 tem uma certa fórmula que é x, xi, cada valor menos o médio, ao quadrado, sobre n menos 1 e soma tudo. Aí o pessoal foi desenvolvendo isso em termos de probabilidade, chegou num negócio que eu acho que era sigma ao quadrado, n menos 1, não é isso? E denotaram essa coisa feia aqui, ó, q quadrado de n menos 1. Eles conseguiram, assim, deduzindo lá na parte clássica, você chega aqui, uma variável S2 é distribuída com essa fórmula feia aqui, que é uma constante vezes uma função. Lembra? As distribuições são funções. E por que a gente chamou ela de q quadrado de n menos 1 e não colocou a função lá? Porque ela é feia demais, demais, demais. Por quê? Porque, na verdade, quando você vai deduzir isso daí, ela é uma soma de z. Não sei se você já viu a normal, a função da normal padrão, mas a normal padrão é feia. A padrão até é mais bonitinha que as outras, se for parar para pensar, mas ela é feia, é XP para tudo quanto é lado.
E aí, além de ser normal padrão lá no meio, que já seria feio, é a normal padrão ao quadrado para cada elementinho I da amostra somado. É uma soma de normais padrão ao quadrado, é um negócio horrível. E aí é por isso que o pessoal acaba falando, olha, não é um problema de matemática, então aceite que é uma função que você usa, chamada aqui quadrado, que você precisa dar um n-1 ali de entrada e sair com o resultado de saída. Eu sei que eu não te expliquei exatamente de onde vem, mas pelo menos dá para aceitar melhor depois da explicação. Boa, obrigado. Então, basicamente, eu respondi a Nicole assustando ela mais do que ajudando. Ótimo. Mais alguma dúvida aqui nesse ponto, pessoal? A gente deve partir disso aqui para justeza, consistência, eficiência. Eu vou falar rapidinho disso, porque tem uns vídeos muito legais. E aí sim eu vou entrar em intervalo de confiança, a gente não volta mais para discutir por que é esse estimador, por que é aquele. A gente vai usar as distribuições já, assim, sabemos que são elas, vamos usá-las. Alguma dúvida até agora? Assim, fora essas, né? Legal que eles estão participando, hein? Sem dúvida. Então, beleza. Vamos embora. Muito bem. A gente falou dos principais que a gente vai usar e a sequência vai ser ver um intervalo de confiança e os testes de hipótese. PH, M. M não. Teste de hipótese. Tá. Mas antes disso, tem uma conversa bem rapidinha que eu vou só mostrar no PDF, que é por que são essas fórmulas, ou seja, por que são esses estimadores, no fim das contas, que a gente está usando e não outros. Então, eu tenho uma amostra com 5 elementos, x1, x2, x3, x4, x5. Por que eu vou estimar o parâmetro μ com a soma de todos eles dividido por 5, que é o número de elementos que eu tenho? Por que eu vou usar essa fórmula e não, por exemplo, x1, que é o mínimo, mais x5, que é o máximo, dividido por 2? Eu pego o menor, eu pego o maior, divido por 2. Ele também está chutando lá no meio. Por que eu não uso esse outro estimador aqui, que eu vou dar o nome de Vinícius Barra? E por que eu estou usando x barra em vez desse outro aqui, x1 mais x5 sobre 2? Porque esse estimador aqui, ele tem duas propriedades importantes, que pode ser que o outro tenha também, mas, assim, esses que a gente escolheu têm duas propriedades que são requisitos para poder ser um bom estimador, e eles são os mais eficientes. O custo-benefício deles é melhor do que dos outros. Eu vou explicar direitinho o que é custo-benefício nesse sentido aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa é ver se o estimador é justo. Justo quer dizer que ele mira no lugar certo. O valor esperado do estimador. Então, estimador é uma fórmula. É um valor, é uma variável aleatória. Olha muito bem, por favor, olhem nos vídeos do YouTube. A gente tem 3 aulas só discutindo isso com toda a calma do mundo e a gente usa o exemplo mais qualitativo possível ali, sem até colocar formulação na lousinha, para deixar clara a ideia. E acho que é importante deixar clara a ideia nesses conceitos. O valor esperado do meu estimador é uma variável aleatória, então ela tem valor esperado. O valor esperado da minha variável aleatória é o parâmetro que ela quer estimar. Então, em média, eu não gosto de usar essa ideia de média, mas em média, o meu estimador mira no centro do parâmetro que ele está querendo estimar. Então, eu tenho todo um alvo, e se o meu estimador é justo, ele está, em média, o valor esperado dele, então, em média, ele está no centro dessa mira que a gente tem. O que é não ser justo? É ele ser tendencioso, estar viesado, tá? E aí, como que a gente vê se um estimador é justo, que eu acho que pode ser uma questãozinha, você tem que tirar o valor esperado dele. E aí, tirar o valor esperado de um estimador é um exercício de probabilidade mesmo. Acho que, se vocês forem olhando aqui como a gente aplica essas coisas, vai ficando claro. Então, o valor esperado de uma soma de variáveis independentes é a soma dos valores esperados. Se eu tenho uma constante lá dentro, eu tenho que tirar ela e ela sai com o valor ali, né? Se eu tenho 1 sobre n, ele vai sair sobre 1 sobre n. Beleza. Então, o valor esperado no estimador vai ser justeza de um estimador é você tirar o valor esperado dele e ver se, quando você tira o valor esperado, ele dá o parâmetro que você quer. Então, a gente mostra aqui que x barra tende a μ, então a média amostral tem um valor esperado que é a própria média populacional, que é o que define um estimador ser justo. Então, ele pode ser usado. Se você fizer esse exemplo para o x1 mais x5, ele vai dar justo também, tá? Então, até agora, os dois estimadores seriam bons candidatos. Uma outra propriedade é a consistência, que é o quê? É um estimador ter uma propriedade de que quanto mais amostras eu tiver,
menos dispersão ele vai apresentar. Ou seja, pensa na mira, ele já está mirando no centro, mas ele pode errar muito, ele pode ter uma dispersão de resultados para mirar nesse centro, grande ou pequena. Agora, o que eu estou dizendo é que um estimador consistente, quanto mais número de elementos na minha amostra, mais essa mira fica precisa. Ou seja, a dispersão do meu estimador... Então, meu estimador é uma variável aleatória, ele tem variância. A variância do meu estimador tende a zero quando eu aumento o número de elementos que tem na minha amostra. Essa é a ideia de consistência. Um estimador consistente melhora a sua precisão à medida que o número de elementos aumenta. E aí você faz isso tirando a variância de uma variável aleatória, e a gente faz isso por x barra, e aí a gente percebe que a fórmula sai com 1 sobre n, a variância do x barra cai 1 sobre n ali num cantinho. E se cai 1 sobre n, quando n tende a infinito, isso tudo vai para zero. Então, essa parte aqui no vídeo de justeza e consistência eu acho importantíssimo. Entender de onde veio a variância do x barra é conceito-chave para entender a formulação que vem lá para frente. Se você não entender a formulação, você ainda consegue resolver os exercícios, mas vai ter que ser na aceitação e não no entendimento. Mas tudo bem. Beleza. 2 estimadores justos e consistentes. Esse daqui também vai ser. O x1 mais x5 dividido por 2 também vai ser consistente. Por que a gente usa o x barra? Bom, porque a variância do estimador x barra, então a variância que a gente vai já ter calculado para ver consistência, a variância é menor para x barra, dado um número de elementos fixo ali, né? Então, n, a variância do x barra é menor do que a variância desse, sei lá, Vinícius barra, x1 mais x5 sobre 2. E aí, se eu tenho 2 estimadores que miram no centro, melhoram à medida que eu aumento o número de elementos da amostra, eu vou escolher o que naturalmente tem a maior precisão, ou seja, a menor variância de todos eles. E aí a gente põe um quadrinho aqui que é para ficar claro que é estimadores nos 4 casos possíveis, que é ele ser tendencioso, então ele já não está mirando certo. Ó. Então esses 2 de cima são tendenciosos ou viesados. A mira deles não está no centro. Lembrando que o centro é o valor do parâmetro, é onde a gente gostaria que eles atingissem, né? O valor que a gente gostaria que eles estimassem. Só que o segundo, ele está mais preciso, ele tem menor dispersão do que o primeiro. Então, eu tenho aqui um estimador tendencioso ou não justo, ou viesado, e pouco eficiente. E aqui um mais eficiente. Embaixo, eu tenho agora um estimador justo, mas pouco eficiente, em comparação com o 4, que é o que a gente mais quer, que é um estimador que mira no centro e tem a melhor mira, no caso, né? A melhor precisão. Então, é o estimador justo e o mais eficiente deles. É assim que você escolhe. Como eu acho que, Caio, esse exercício eu acho fundamental vocês olharem. É o que a gente acaba, acho que, resolvendo no vídeo também. Então, a gente põe lá candidatos a estimadores do valor esperado e a gente vê a justeza do estimador, vê a consistência e usa essa ideia, né, do mais eficiente. E acho que, assim, disso pode cair uma questão, acho. Se a prova tiver 10, uma questão deve cair isso, porque é um conceito importante, tá? Tem um pessoal que chega na fórmula do estimador por um negócio chamado máxima verossimilhança também. Não sei o quanto o pessoal cobrou isso, mas se eu tivesse que chutar assim, acho que cabe saber justeza e consistência, porque deve cair alguma coisa desse assunto, tá? Até aqui alguma dúvida? Ninguém no chat, acho, também, né? Tranquilo. Tudo certo. Tá. Vamos falar, então. Aparece aqui o chat quando eu abro no cantinho? Não? Ah, tá. Então tá bom. Estou vendo o chat de vocês. Ótimo, consegui deixar ele aqui. Na apostila aqui, a gente fala sobre as distribuições de cada parâmetro e os valores esperados e as variâncias. Então, a gente define quais são as curvas e quais são as medidas que a gente tem que saber. E aí, a gente chega no